Olá, começamos mais uma edição do Painel Regional, né? Você conosco sempre com o programa ao vivo, 1h30 da tarde, de segunda a sexta, acompanhando aqui as personalidades da região e do Brasil, debatendo, discutindo, aprofundando junto com você os assuntos importantes, as pautas, né? Que faz o nosso dia aqui da região da Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Você sabe que a gente tem uma reprise também de segunda a sexta, às 20 horas, 8 da noite, e 2 encontros nos finais de semana. No sábado, às 3 da tarde, e uma outra edição do painel no domingo, às 5 da tarde. Lembrando sempre, 3014-5281, está aberto aí para a sua participação, para a sua pergunta, para o seu comentário aqui junto com a gente. E o nosso espaço pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV. Já anunciando aqui os companheiros de bancada nesta edição do painel, que começando sempre pela minha esquerda com o Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, comentarista ao nosso habitual, como é também o nosso Manuel Rogério, advogado e também comentarista habitual aqui do painel regional. Aqui à minha direita, mais uma vez com a gente, presença sempre importante do vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB aqui da cidade de Santos, né? Bom, sempre destacando as manchetes, os jornais que fazem a parceria importante aqui no nosso dia a dia do painel regional. Está aqui a capa do Diário do Litoral, o DL, aí a manchete: sindicato denuncia crise na educação. O Sindicerv afirma que faltam professores e funcionários na rede municipal aqui de Santos. Passo aqui o Heraldo, por favor, um exemplar, o outro para o Manuel Rogério e o Banha. O Banha recebe aqui também o seu exemplar do DL, o Diário do Litoral. E a gente também destaca, não é, o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do Diário do Litoral, Gazeta que circula aí por todo o estado, pela nossa região, pelo Vale do Ribeira também. Está aí a capa e a manchete do Gazeta: pacote anticorrupção deve ser entregue hoje ao Congresso. Presidente Dilma deve encaminhar nesta quarta ao Congresso Nacional pacote de projetos que foi elaborado pelo governo para inibir, né, e aumentar punições a atos de corrupção na administração pública. Heraldo, por favor, recebe aqui o Gazeta, o Manuel Rogério também, e o vereador Banha também ganha aqui o seu exemplar do Gazeta de São Paulo sobre essa manchete. A presidente Dilma falou agora há pouco, na transmissão aí por algumas emissoras de rádio e de televisão, lançando, evidentemente, esse pacote anticorrupção. Cumprimentando aqui, agradecendo as participações importantes conosco. Heraldo, tudo bem? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, vereador Banha, doutor Rogério, Ione e você de casa que nos assiste. Sempre importante participar, sempre uma honra. Olá, Manuel Rogério, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Tudo bem, Rogério? Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao vereador Banha, ao doutor Heraldo, a Ione. Boa tarde especial aos nossos telespectadores. Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, mais uma vez conosco. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde sempre especial ao doutor Manuel Rogério, ao doutor Heraldo. E quero deixar aqui a justificativa aos nossos telespectadores que hoje o nosso grande exponencial Vicente Cassione está em missão de trabalho e espero aqui corresponder. Estou sentado aqui na cadeira dele, mas quero estar revestido, Heraldo, dos sãos influxos da moral, da razão, da verdade e principalmente fazer esse papel que tem aí feito ao longo dos anos o Vicente Cassione é muito difícil, porque colaborou muito com a sociedade santista e onde ele estiver agora, deixo aqui meu abraço fraterno. Muito bem, só relembrando para você, o telefone aqui da nossa produção, 3014-5281, ligue para cá, participe conosco. Pelas redes sociais, você tem à sua disposição o facebook.com/Painel Regional TV para enviar a sua mensagem. Estamos online, não é, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube, você revê como preferir os melhores trechos ou o programa por inteiro. Quem acompanha sempre a nossa produção e a sua participação, sempre atenta, não é? A Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Rogério, Heraldo, o vereador Banha e a você aí de casa que está nos acompanhando. O Facebook aqui já está aberto, esperando a sua participação no dia de hoje e também a nossa produção te espera através do telefone. E além da sua interação com a gente, nós temos um vídeo gravado na última sexta-feira com o ministro da Saúde que esteve aqui em Santos, Arthur Chioro. Muito bem, daqui a pouquinho o vídeo do Arthur Chioro, ministro da Saúde, não é, que já foi santista de nascimento, não é? Foi secretário municipal de saúde em São Vicente também, tem uma história aqui na cidade e na região também. Rapidamente, só para a gente analisar a posição e a opinião de vocês, há tempo de recuperação ainda com esse pacote
anticorrupção que a presidente lança hoje? Heraldo, Rogério, depois eu quero ouvir a opinião política do Banha. Há sempre tempo, sim. Não, o país está mergulhado num mar de corrupção. Então, toda medida que vier, agora, precisa ser aplicada, precisa ser exequível, na verdade, né? Porque a gente assiste, essa semana mesmo foi preso mais um, porque continuava lá e mesmo depois de iniciada a investigação da Lava Jato, esse cidadão aí, o senhor Duque, continuava recebendo propina. Quer dizer, esse é o que mais tem aumentado no país, as chamadas propinas. Enquanto não se cortar isso, realmente o país não tem jeito, as pessoas vão ter que continuar saindo das ruas, porque do jeito que está, traz um desânimo. A gente não gosta de falar isso, mas realmente traz um desânimo para o país, ninguém mais quer investir, ninguém quer trabalhar, todo mundo puxa o freio de mão e espera que esses caras que roubaram aí, dilapidaram o patrimônio público, vão para a cadeia. Enquanto isso não acontecer, telespectadores, a gente sabe que vai ser muito difícil. Manuel Rogério, sua opinião também a respeito desse tema, né? O povo foi para as ruas no último domingo, completou-se agora na segunda-feira um ano do Lava Jato e agora esse pacote anticorrupção da presidente Dilma. Ainda há tempo de recuperação para o governo da presidente? O momento é crítico, é delicado, mas há tempo sim. O Brasil precisa disso. O ditado popular nunca mente, depois da tempestade sempre vem a bonança. Todo mundo sabe que o inverno da Europa é um inverno rigoroso, mas quando vem a primavera se mostra com as flores belas, com beleza forte, exuberante. É isso que a gente espera do Brasil. Ou seja, o governo fazendo o seu papel, se impondo, enfrentando de frente as críticas e a crise e tentando medidas para solucionar os problemas do Brasil. Não é só o problema de corrupção, de colocar pacotes contra a corrupção. Nós temos um problema econômico muito sério e isso, o Brasil, independente da questão de corrupção, pensando na economia do país, afinal, o país ele vive da sua economia, tem que ter medidas de austeridade, o governo não só com pacote, mas ele tem que mostrar também corte de gastos, tem que fazer o seu papel, o legislativo também tem que fazer o seu papel, e aí sim se buscar da iniciativa privada que ela faça a sua parte. Mas a iniciativa privada, hoje, nesse momento, ela precisa de medidas do governo, mas medidas na parte econômica. Muito bem. Banha, político, vereador já experiente aqui em Santos, como é que avalia toda essa situação aí, pacote anticorrupção lançado hoje pela presidente, depois de todas as manifestações que a gente acompanhou aí no domingo? A vaca já foi pro brejo, mas ela está viva. Tem que tirar a vaca do brejo, do atoleiro. E ela está tossindo, não? Não. Nós vamos ter que tomar medidas austeras. Os gritos da sociedade ecoaram nas ruas, ecoaram em todos os sentidos, em todos os momentos. A insatisfação com a maior autoridade do nosso país, com a presidente Dilma, com os governos, sejam eles estaduais, municipais, a forma que se governa o nosso país, com o estado de corrupção, com o estado de falência de algumas empresas, com a falta de geração com crises econômicas, esse negócio de pacotão, pacotaço, plano verão, plano Bresser, plano Sarney, não. Chega. Precisa tirar do papel e atitude. O povo saiu às ruas porque o governo não exerce a soberania nacional que se espera dele. Um governo sério, um governo que direcione toda a sua política de investimento para habitação, para saúde, para educação, para transporte e mobilidade. O que se vê? Vamos ver, o BNDES se prestou dinheiro. Tem marmelada lá. Alguém pegou dinheiro e esse dinheiro não foi investido no trato da coisa pública. Ou se foi investido, foi mal investido. Tem empresário, tem empreiteira, tem corrupção. Agora, tem que ter atitude, tem que ter apuração, tem que ter a correição, que é a fiscalização, tem que ter as sanções, que são as punições, multas, cadeia, se for necessário for. Agora, há que ter um conjunto de regras, não só do Legislativo e do Executivo, doutor Manuel Rogério, doutor Heraldo,
principalmente do judiciário. Não se pode mais empurrar com a barriga e dizer que se faz justiça quando o judiciário dá uma pena, tendo em vista que o cidadão, depois de 8 ou 10 anos na rua, ele foi condenado a 12 anos. Isso não é justiça, doutor Heraldo. Isso não é justiça, doutor Manuel Rogério. Caso do crime do posto aqui recentemente, isso não é justiça, não. Está se cumprindo a lei. Justiça que tarda não é justiça. Essa morosidade do judiciário, Foi rápido esse julgamento? Esses excessos de embargos, de empurrar com a barriga, isso é muito bom para o advogado, para o cliente, para o réu não é bom. O embargo, o direito de ampla defesa, do contraditório. 20 anos de ampla defesa, contraditório, empurra para a instância. Isso quando o cara tem um advogado economicamente eficaz, tem um advogado que conversa e está nas rodas sociais mais influentes do Supremo Tribunal Federal. Esse custa caro. Esse advogado é caro, porque tem embargo auricular, tem embargos diferenciados daquele advogado que sabe a lei, que sabe escrever no papel, mas não sabe como o corcunda se deita. E isso tem que acabar no país. Um país sério, um país que quer ter uma democracia, que quer viver nesse Estado democrático de direito, que quer ouvir o clamor das urnas e do povo, das ruas, tem que estar atento. E isso foi uma chamada, isso não é nem um sinal amarelo, isso é um sinal vermelho. Nós estamos no desespero. Agora, para sair do desespero, precisa de atitude correspondente àquilo que o povo espera. Buscar, na unha, cumprir tudo aquilo que se foi falado nas eleições passadas e colocar no papel. A crise existe desde o descobrimento do Brasil. Crise tem em todos os lugares do planeta, mas a crise se enfrenta com trabalho, é com disposição, é com atitude. Não é que vir aqui anunciar esta maravilha, anunciar investimento na Santa Casa, anunciar investimento do PAC, o VLT que vai cumprir, o túnel que vai sair. Esse negócio de anúncio para político, vamos mudar. Temos que reinventar esse tipo de política. Esse negócio de vir trazer anúncio. Anúncio é bom, é para jornal, para televisão, para publicidade, isso é bom, bastante anúncio. Para a população é começo, meio e fim da obra. Quando termina a obra, vai lá e inaugura. E anuncia, essa obra está pronta, foi gasto com dinheiro público. Ponto. O que se vê hoje é uma pirotecnia de todos os órgãos públicos, todos os governos, seja municipal, estadual, estão inaugurando até pedra fundamental, estão inaugurando segundo a laje de escola que estão construindo. Não é isso. O povo não quer isso. O povo quer respeito no dinheiro que ele deposita nos cofres, seja do Estado, do município, da União, e quer ser bem atendido. Só. Agora, para fazer isso, precisa ter gente capacitada, cobrança e atitude. O nome hoje é Atitude e Trabalho. Se não tiver isso, muito bem. E o Brasil morreu. O Banha falou do julgamento do crime do posto, não é? 8 anos só. O réu foi condenado a 8 anos. Não, 8 anos para julgar. Ele foi condenado a 12. Exatamente, condenado a 12, mas 8 anos o Heraldo disse que não foi nem tanto tempo Foi assim, pouco, né? pela justiça nossa foi em aqui. 2010 esse crime, não foi? Não, 8 anos. Para julgar? 8 anos que aconteceu o crime. A gente vai aprofundar. Eu só ia destacar que foi a despedida, não é? Despedida do do Dr. promotor público Otávio Borba, né? Pela compulsória de 70 anos, né? 45 anos. Que, por sinal, como promotor de justiça que promoveu justiça mesmo. O que nós esperávamos colocou muitos facínoras, muitas bestas feras atrás das grades, jamais se quedou inerte para qualquer procedimento escuso, um homem de bem, um homem de caráter, enfrentou mais de 2.200 julgamentos e em nenhum momento se curvou para qualquer que seja a quadrilha, o PCC, ou quer que seja, ou com ameaça ou sem ameaça, fez o seu papel. E é isso que a gente espera de quem promove justiça. E também deu 2 passos atrás quando era necessário, o doutor Heraldo. Porque justiça
é aquilo quando você vê que não tem embasamento nem fundamento, o promotor de justiça não é para condenar o fulano ou ciclano, ele tem que dar 2 passos atrás e falar, não tem fundamentação e esse rapaz tem que ser absolvido. Isso é promover justiça, essa é a função do nosso promotor Borba, e com isso ele fez com muita fidalguia, com muita competência. O Borba vai completar 70 anos em abril e, olha, deixou o seu nome nas páginas douradas do Judiciário Santista. Muito bem. Não, é verdade. É verdade, o promotor Dr. Borba, ele na verdade, construiu uma escola, né? Uma escola de atuação no júri, porque são 45 anos de atuação. Quer dizer, não são 2, 3 anos, 45 anos. Agora o Banha falou uma situação aí, é verdade, promotor de justiça na acepção da palavra. Mas quando se tratava, quando a prova era fraca e ele via que não tinha condições de condenar o cidadão, dificilmente ele usava o termo peço absolvição. Ele dizia sempre assim, falava sempre assim, deixo ao alvitre dos senhores jurados. Deixo as vossas consciências. Ou seja, ele não pedia a condenação. Não pedia, não. Não pedia a absolvição, mas também não deixava pedia a condenação. Né? A critério Entre dos linhas, jurados. Né? Para bom entendedor, pingo é letra, né? Muito bem. Olha, só para a gente falou dessa crise toda que nós estamos passando aqui, é o Dia Nacional de Lutas, nós estamos vivendo hoje, o MST está promovendo uma série de bloqueios em ruas, avenidas, enfim, de várias capitais, né? E há aqui a possibilidade, a partir das 5 horas da tarde, a manifestação se estender pela Via Anchieta. Então, cuidado, né? Quem vai para São Paulo, vai descer a serra pela Via Anchieta, já sabe que vai enfrentar problemas aí, porque devemos ter novas manifestações por essa via de ligação entre Santos e São Paulo, ou São Paulo e Santos, provavelmente, né? Então, melhor utilizar a rodovia dos imigrantes, quem sabe por lá a situação seja mais sossegada. Não sei se a Eune já tem aí alguma participação com a gente aí, pode ficar à vontade neste final do bloco aí? Com certeza. Pergunta do Cosme da Areia Branca. Banha e convidados. O tsunami da corrupção no Brasil nunca vai acabar, graças ao partido que está no governo e seus aliados. Com tanto desvio de dinheiro e trapaças que os deixam milionários de um dia para o outro, deputados, senadores e seus familiares, até os filhos ficam milionários. Você acha isso, Manuel Rogério? Olha, a questão da corrupção é uma questão endêmica, cultural, mas não é de hoje isso aí. Se você for ler textos bíblicos, se você for ler texto da história antiga, da história da Idade Média, da história contemporânea, você sempre vai ver fatos sobre corrupção. Ou seja, a corrupção ela está na essência do ser humano. Aí cabe a cada ser humano fazer um exame de consciência e conseguir separar aquilo que é bom e aquilo que é errado. E agir de acordo que o princípio básico é sempre fazer o bem sem olhar a quem e você deixar o seu direito ir até o momento que ele encontrar o direito alheio. Não querer derrubar o direito alheio em benefício do seu direito. Esses são os princípios básicos. Quando o ser humano ele quebra alguns desses princípios, ele já começa a se individualizar e quando ele se individualiza, ele começa a ter uma tendência para a corrupção. É isso que ocorre. E isso não vai acabar no Brasil. Esses pacotes anticorrupção, essas medidas passeadas, sempre vai existir. Cabe à população estar sempre vigilante, cabe àquele que detém um mandato público também se policiar, porque às vezes, por mais que a pessoa ande corretamente, algum da sua equipe pode se desviar. E quando alguma pessoa da sua equipe se desvia, ele desvia o nome que representa aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa que é um mandatário da população, que é um representante da população perante aos órgãos governamentais. Eu só quero complementar a fala do Dr. Manuel Rogério, porque na pergunta do telespectador, dá a nítida impressão da insatisfação, como todos estão aqui insatisfeitos, com os rumos políticos do Brasil. Mas a corrupção não se dá só no partido político. Ela não está se dando só nos órgãos de política, que fazem política. Hoje já transbordou, porque os mesmos homens que fazem política são homens que vieram do seio da sociedade. Eles não vieram de Marte.
Não vieram da lua e nem muito menos do sol. Eles vieram no seio da sociedade e isso já fez escola em entidades filantrópicas. Temos visto aí o caso, a duras penas, da Santa Casa de São Paulo, que anda numa falência, numa investigação de problemas lá em São Paulo com relação aos próprios da Santa Casa e outras entidades, se a gente elencar aqui. O judiciário, agora recentemente, o juiz que... Esse é um caso. O juiz que pegou lá o carro do Eike Batista para passear. Dois carros e o já piano. tinha amealhado dinheiro que estava sob sua tutela, um dinheiro de tráfico de entorpecente. Ele já tinha gasto, consumiu também o dinheiro. E sabe o que vai dar para ele? Aposentadoria. Ele vai aposentar, vai ganhar 45, 50 mil por mês. E o que deu para ele? Cadeia? Nada. Então, essa falta de impunidade que acontece no país, as proformas, e a gente lembra de um venerável aí, um grande grão-mestre da maçonaria, seu Arnaldo, nós tivemos na casa dele, eu e meu amigo Heraldo José dos Santos, ele dizia uma frase que está mais atual do que nunca. É no mundo, o homem tem peçonha. Em se tratando de um homem tem peçonha, ou ele nasce com a bactéria da corrupção no seu DNA, Ou ele contrai. ou ele vai contrair essa bactéria pelo meio do caminho. Agora cabe à sociedade ficar vigilante, atuante, seguir os parâmetros da normalidade, porque esse Brasil é rico demais, porque se rouba desde 1500. Se roubava pau-brasil, tinha Ouro. a história do ouro do santo do pau oco, e até hoje continua se roubando e o dinheiro não acaba. E o Brasil também não acabou, né? Não acabou. Ainda não. Eu ainda sou prisioneiro da esperança. Mas em relação à pergunta do Cosme, não foi o PT que inaugurou a corrupção. Não. Não é? Outros partidos, homens de outros partidos, também se lançaram, se mergulharam também nessa lama. Então, E na ditadura já tinha isso? na ditadura já tinha também. Tem Falei na MDB, tem muito na idiota aí Arena, pedindo fazia ditadura. milagre, mágica, sumia, e ninguém falava, porque o jornalista que falasse, morria. Era mais camuflado, mas também tinha corrupção. Vamos aproveitar para sair para o primeiro intervalo. Já já a gente retoma aqui na sequência do painel regional. Instantes. Muito bem, a gente retoma aqui o painel regional, segundo bloco desta edição de quarta-feira, não é? E a gente com prazer conversando aqui com o Heraldo José dos Santos, com o nosso Manuel Rogério e o Banha, vereador do PMDB, também conosco nesta edição. O telefone segue aí aberto para você, 30 14 52 81, ou pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, sempre atenta, né? Nossa Ione Furukawa acompanha aí a sua participação e a produção do painel regional. Manuel Rogério está pedindo um espaço aqui, ainda nessa questão aí que envolve pacote anticorrupção e esses problemas todos que nós estamos vivendo, não é, Rogério? No nosso telespectador levantou aqui uma questão de corrupção, cada um deu a sua opinião. Falei, inclusive, que a corrupção não é um fato isolado de hoje, mas já vem desde a época da antiguidade. De outrora já existia corrupção. Mas uma coisa é importante, uma coisa todos nós sabemos que tem que haver, o programa discute isso aqui. Eu faço parte do PMDB, há 2 anos venho discutindo isso aqui, inclusive com o vereador Banha, junto à Fundação Ulisses Guimarães, da qual o Banha é membro, que me levou em diversas reuniões. Então, quer dizer, há 2 anos nós estamos trabalhando para se apresentar um projeto de reforma política para o Brasil. Porque do jeito que está, independentemente de corrupção, está claro que a forma eleitoral que é posta para a população não dá a representatividade que o eleitor espera que tenha. A questão da proporcionalidade, a questão da reeleição. Eu acho que o Banha, que participou ativamente como membro da Ulisses Guimarães, votou, inclusive, e finalizou o trabalho, acho que poderia dar maiores detalhes sobre isso. Foi um estudo muito bem elaborado, diga-se de passagem, pelo nosso querido doutor Michel Temer, em conjunto com o presidente da Fundação, Eliseu Padilha, que hoje é ministro, já analisando o resultado das eleições municipais, e
da eleição anterior, não essa, mas a eleição anterior, já com o efeito tiririca, a gente brincava muito nesses estudos, que foi um grande engodo e um mal que solapou toda a conjuntura política, porque se abriu muito a questão, esse número elevado de partidos no país, nós temos mais de 32 partidos, e nós fizemos um estudo com relação ao voto distrital misto, a cláusula de barreira, porque tem muitos partidos que recebem investimento ou recebem subsídio do governo e sequer tem um representante lá sentado na cadeira. E a reeleição, o instrumento da reeleição, acabar com essa questão da reeleição e ter um mandato único de 5 anos, essa era a proposta do PMDB, onde falava sobre a representatividade no contexto geral. Por que proporcional? Proporcional você comete várias injustiças. Você pega um puxador de voto como o Enéas, que teve lá 1,5 milhão de votos. Celso Russomano. Russomano e Tiririca. Ele levou pessoas que têm praticamente 200 votos. E o cidadão que na sua região fez 120, 130 mil votos, não se elegeu, porque não entrou nessa leva do coeficiente. Então, não tem. E você, por mais que explique esse coeficiente, como é que foi a razão, a proporcional, para o eleitor, ele não vai entender mais nunca. Tem que ganhar quem tem voto. Levou na urna, ganhou. Não tem que fazer conta depois da urna. A urna tem que refletir exatamente o clamor da sociedade. Não tem que ficar fazendo conta, doutor Heraldo, doutor Manuel Rogério. Não tem. O regulamento do jogo tem que mudar. Isso é democracia. Eu votei neste. Este foi mais votado do que aquele. Então, este tem que ser eleito, tem que estar votado. É isso que se preconiza na própria Constituição. A igualdade a todos, o direito de igualdade. Se ele tem o direito de igualdade, não pode ser desigual nesse direito da proporcional. E isso Temer fala com muita propriedade e com relação à fidelidade partidária. Se cria um partido novo, o cara vai, não tem pena, ele vai para o partido novo. Aí digo, se numa ampla coligação, de quem é o mandato? Do partido, da coligação ou do candidato? Em tese do partido, né? E se tiver coligado? Do partido ainda. Do partido também, né? Que partido? Claro. E se o cidadão sair daquele partido para o outro partido? Aí Da perdeu. coligação? Pode, perdeu? Perdeu. Mas está na coligação? Não. A conta foi feita na coligação. Mas vem outro que está na coligação. É, partido, Hã? né? Embora você esteja numa coligação, você estaria representando o seu partido. E se você foi eleito e saiu, vai Mas continuar quem com o seu foi partido. Quem foi eleito? A A coli- coligação. Sim, mas não são os votos O da número. coligação? Então, Que A somam- somatória- que somam. A 3 somato- partidos, vai, 3, 4 partidos Então, numa partido A, coligação. partido B, partido C. Mas Tá. vão somar os 3 Eu partidos. saí do A, fui pro B. Eu perdi? Se a coligação está ali dentro? Ah, Se perdeu. foi uma soma, foi uma soma. É soma. Perdeu. Mas E perdeu. a conta? Não. O partido sozinho Fazia? faria o candidato? Não. Primeira pergunta. Talvez não, provavelmente Então, não. então, aí ele fez o candidato como? A partir de uma soma de vários partidos. Sim, em tese você tem razão, mas a legislação fala em partido, né? Partido, Mandato do partido. partido. Mas a legislação, Boturão, ela consegue alcançar a extensão da mente humana. Quando você pensou dividir em partidos, você imaginou que cada partido teria seu candidato e que cada partido iria para as urnas disputar uma eleição. Quando você permite uma coligação de partidos, então você permite que esses vários partidos se juntem e se tornem um só corpo. Eles não são vários mesmo, ele é um só corpo, é um conjunto. Sim, mas esse a- conjunto é um só corpo. E só com a soma desse conjunto é que ele consegue fazer esse um só corpo. Tá, mas o beneficiário ele vai ser extraído com base no voto que aquele partido que soma na coligação teve. Mas, meu querido, Não adianta a nada. conta é bem mais complicada. porque eu a não vou conta- dar cargo eletivo para quem não teve voto. Mesmo em coligação. Mas, meu querido, A legislação não diz isso. E se um candidato da coligação, você pega PR e PTB, um candidato da coligação do PR não consegue se eleger, porque foram todos do PTB, vamos falar mais outros partidos, mas ele foi o mais votado do PR.
E na sequência ele seria o mais votado. Se esse candidato, se o outro que está lá sai, quem entraria não era o do PR? E se ele não está mais no PR, mas está no PTB? Que estava na mesma aliança? Exatamente. É uma questão que eu acho que os tribunais ainda não enfrentaram, mas você vê que é isso que está querendo mudar. Quando você vai permitindo, porque na verdade as coligações são conchavos políticos, essa é a verdade. Um partido só, ele não tem condição de subsistir, então ele se coliga com o outro, que é pequeno, ou seja, é aquele partido mãe, que é o partido grande, que atrai vários pequenos que sozinhos eles não existiriam no pleito eleitoral. É isso que quer se acabar. É essa questão da proporcionalidade que quer se na verdade, evitar. o que quer se evitar é os partidos de aluguel. Não é? Também. Que vende nessa seu linha. tempo de Vende televisão. o tempo de televisão e na esperança de ter aquele dinheirinho lá do fundo partidário. Ou então, a questão é essa. ele vende vende o seu tempo de televisão para pegar um carguinho, uma boquinha, ou no governo federal, do estado, ou no governo do São sempre os município. mesmos. né? Mas se a gente partir dessa premissa de que o voto é sempre do candidato, nós vamos ter que chegar, então, às candidaturas individuais, Que seria justo, sem né? necessariamente partido político. Lídima. Não precisa nem ter partido. Se você Aí tem sim. de um lado Claro. um excesso de Mas partido, essa é você uma pode ter das- do outro lado nenhum partido. Candidato Candidatura avulso. avulsa. Mas você rompe com todo esse organograma político, Que já está partidário. provado que não saturou. existe. Já está provado que não existe. Quando você abriu para vários partidos, você já provou que não existe, porque que nós já discutimos isso aqui. Tem 35 partidos, teria 35 ideologias diferentes. É que são... Impossível. Deixa eu fazer um questionamento aqui. A gente até chegou a comentar no intervalo aqui. 30 e... Quantos partidos? Dois. 32. 32 partidos. 33. 33, não temos. Mais uns Evidentemente que não tão existem pra- essas... Tem outros para abrir aí. 32, Morrer. 33 ideologias, é absolutamente impossível, o Rogério tem razão nisso. O excesso de partidos, a política do jeito que está. E nas manifestações, vereador Banha, a gente observou aí uma série de pessoas com faixas, cartazes, bandeiras dos dizeres intervenção militar já. E aí? Isso não. Isso, pelo amor de Deus. O cara pode estar angustiado, ele pode estar saturado, mas nós que vivemos aquele tempo de chumbo, era garoto, era menino, era jovem, mas meu pai sofreu a chibata da ditadura. Meu avô sofreu a chibata, meu avô foi estivador, meu pai petroleiro. E a borracha cantava em cima do trabalhador. Ou era de dia, era de noite, não se podia falar. Não se tinha reunião. Uma reunião como nós vimos essa aí, reunião pacífica, tranquila, não tinha. Não ia ter nunca. Não pode ir. Nós vimos recentemente dissolvido, uma matéria no Diário do Litoral. O porto não tinha nem pombo, né? Falou o nosso No dia da querido manifestação. advogado Nobel Soares. 1980. Não isso na tinha greve, na nem greve de 80. pombo, porque os navios da Marinha estavam aí, assediando todo o porto. O direito da expressão, o direito de greve, todos os direitos consagrados lá atrás com Getúlio Vargas foram rasgados, foram rompidos pela truculência, pela pena, pela lei dura dos quartéis, dos abrigos do Exército, da Marinha, que era utilizado, que era uma outra força da ignorância utilizada para calar a reivindicação, a democracia. Nós vamos voltar para trás? Nós estamos acabando com os tiranos no mundo. O Egito está dando uma lição disso. Está tendo problema em outros lugares aí, foi a discussão da Primavera Árabe. É sobre isso. Todo mundo quer ter o direito da liberdade, que é impagável. A liberdade não se paga, é impagável, não tem direito mais sacrossanto do que a liberdade. Aí você vai voltar para trás e cabresto, e mordaça, e cangalha. É por aqui que você vai. Se não for, vai preso. Ó, Isso já acabou. Essa questão das pessoas colocarem cartaz, volta à ditadura, isso vem um pouco da falta de esperança com o atual quadro político brasileiro que se vê. Verdade. As pessoas acabam falando assim, bom, eu não vejo jeito, eu não vejo quem possa estar lá me representando e fazendo alguma coisa por mim. Só que assim,
Essa questão do político falar uma coisa, depois fazer outra, essa questão do político, naquele momento que ele quer o voto, ele alegar várias coisas, e quando ele está lá no poder, ele agir totalmente diferente, isso não é um privilégio do brasileiro. Nós estamos acompanhando agora a eleição em Israel. O primeiro-ministro de Israel, achando que estaria com a eleição ganha, ele convocou, porque lá não é o sistema presidencialista, é o sistema parlamentarista, então ele pode convocar uma eleição. Ele achando que ganharia a eleição, ele convocou um pleito eleitoral. O que aconteceu? Ele está perdendo. E na busca de ganhar a eleição, aquilo que ele prometeu lá atrás, ele já está com uma promessa totalmente que vai de encontro, de choque, com aquilo que ele tinha prometido. Ou seja, ele prometeu um processo de pacificação, um processo de acordo com os palestinos, cedendo uma parte de terra aos palestinos, e agora não. A propaganda política dele, tentando trazer votos daqueles nacionalistas, é de que os palestinos nada terão. Ou seja, uma atitude irresponsável, porque ele está trazendo o ódio de novo, aquele ódio entre aqueles países vizinhos, está trazendo a guerra de novo. E a guerra todo mundo perde, morre gente. A custa de quê? A custa de ter o poder? A custa para ganhar uma eleição? Então, isso não é privilégio dos brasileiros. Eu acho que os brasileiros têm que continuar indo para a rua, têm que continuar acreditando. O processo democrático ele não é perfeito, mas dentre de todos que existe, ele é o que mais nos representa, ele é o que menos nos prejudica. E não é através da torpeza, do jugo da tirania, dessa forma tosca, que você vai conduzir uma nação. Mas de jeito nenhum, porque se o cavalo te dá um coice, você vai serrar a perna do cavalo. Se você... cumpriu a inflação, teve problema na justiça, mata. Apesar que nós já temos aqui algumas entidades, algumas instituições aí, que já tem o seu próprio judiciário, que já tem o seu próprio ministro da finança, já tem o planejamento, tá? O crime organizado, ele está bem nessa onda aí. É isso que você quer? A exceção? Tribunal de exceção, mata quando quer, desaparece o corpo. Nós já vimos muitas vítimas. Nós já vimos lá de Vladimir Herzog, há outros tantos, inclusive o nosso deputado federal, Rubens Paiva, e outros que sofreram aí no Raul Soares. Não, isso já passou. Não quero nem mais sonhar com isso. Foi um pesadelo muito grande para a sociedade santista e brasileira. Nós temos é que andar para frente, nós temos é que visualizar o país da esperança, o país do caminho da luz, o caminho da paz. As pessoas têm que se dedicar e pensar como construir um país que se criem os nossos filhos, os nossos netos, que ganhem o pão com o suor do rosto, que tenha qualidade de vida e que garanta a premissa maior da Constituição, o direito de ir e vir. Que as pessoas possam trabalhar, que as pessoas possam investir, possam ter segurança naquilo que bem fazem. Agora, tirania, jugo, torpeza, mata, esfola, deixa na mão do exército, porão da ditadura, jamais. Lembrando que faz 30 anos apenas, né? Quem está pedindo intervenção militar é porque realmente não conhece a história, não sabe como foi dura a luta durante mais de 25 anos, para que pudéssemos estar aqui falando, para que as pessoas pudessem estar na rua novamente se manifestando. Então, é falta até de discernimento. E consigo próprio, porque em sã consciência ninguém reivindica uma armadura para ser prisioneiro de si próprio. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a Ione vem com as participações dos telespectadores e outros temas importantes aqui no Painel Regional. Já, já. Estamos voltando. Este é o terceiro último bloco dessa edição do Painel Regional, aqui com o Heraldo José dos Santos, com o Manuel Rogério, presença do vereador Banha do PMDB aqui de Santos e a Ione Furukawa, para chamar aqui a nossa reportagem, o nosso VT desta quarta-feira, não é, Ione? Exatamente. O nosso repórter cidadão, Cristiano Silva, ele esteve na sexta-feira passada na Codesp e conversou com o ministro da Saúde, o Arthur Quioro, sobre as melhorias aqui na Baixada Santista e também sobre a questão da dengue, que está afetando muito a região do Litoral Sul.
Boa tarde, telespectador do painel regional. Estamos aqui na Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, aqui no Porto de Santos, agora de maneira exclusiva com o ministro do Estado da Saúde, Arthur Quioro. E eu pergunto para o ministro, a Anvisa e o Ministério da Saúde são fundamentais para o desenvolvimento do país. Quais os benefícios imediatos que a remodelização da Anvisa vai trazer, não só para os trabalhadores, mas também para os empresários aqui da cidade? Olha, eu diria que o benefício mais imediato, mais perceptível, vai ser a diminuição do tempo da emissão do certificado de importação, que hoje nós levamos 24 dias em média, e nós vamos cair para 7 dias, no máximo 7 dias em média. Isso acelera demais a atividade, mas o reforço do contingente de profissionais, a melhoria da estrutura e outras mudanças que nós ainda vamos fazer para simplificar, desburocratizar, vão permitir que a gente possa cumprir com mais qualidade as nossas atividades de vigilância sanitária sem perder a qualidade da proteção. Porque nós queremos jogar a favor da atividade econômica portuária, mas sem descuidar do nosso compromisso de proteger as pessoas que chegam, as cargas que entram no nosso país, enfim, do conjunto de responsabilidades que estão para nós que somos da saúde nesse complexo empreendimento que é a atividade portuária. Ministro, algum projeto, algum socorro para a Baixada Santista referente à dengue? Sabemos que a Baixada Santista tem grandes casos, inúmeros casos de dengue. Algum projeto? Nós acabamos de liberar 150 milhões de reais para todos os municípios brasileiros, agora em dezembro caiu o dinheiro em janeiro. Nós fizemos um plano de contingência, nós estamos ajudando a capacitar tanto profissionais da área de atenção básica, disponibilizando um telesaúde, como também os profissionais da área de urgência e emergência. Enfim, há todo um trabalho conjunto entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado e os municípios para a gente enfrentar. Agora, tem duas questões que são decisivas. Primeiro, isso não é só responsabilidade dos agentes de saúde, das autoridades sanitárias, é a população também participar do esforço. 15 minutos por semana, geral em casa, no ambiente de trabalho, no vizinho, mobilizar todo mundo para eliminar os criadouros. Isso é decisivo. Em segundo lugar, serviços públicos e privados de saúde, médicos e enfermeiros. Tem que ficar muito atentos em relação aos sinais de agravamento da dengue. Uma suspeita de dengue, com dor abdominal contínua e vômitos, tem que imediatamente iniciar a hidratação venosa. Na poltrona do posto de saúde, da UPA, do consultório particular, não importa, não espera a vaga no hospital. Hidratação. A gente joga para zero o número de óbitos de dengue se essa medida. Então, prevenção e tratamento adequado. São as duas medidas para a gente poder enfrentar a dengue. Boturão, agora quem falou foi o ministro da Saúde, de maneira exclusiva. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão, aqui do Porto de Santos, para o painel regional. É com você, Boturão. Muito bem, mais uma participação importante do nosso Cristiano, repórter cidadão na Codesp, na visita do ministro da Saúde, do santista Arthur Quioro, né? Heraldo Rogério Ibanha, conhece muito bem a cidade, conhece muito bem a região e sabe da dificuldade gigantesca, enorme da erradicação da doença, principalmente por causa do mosquito, né? O mosquito aterrissou aqui e daqui não vai embora. Vereador Banha, eu tenho uma dúvida. O ministro falou 150 milhões para cada município. Para cada município. Não, 150 milhões? Para cada município. Para cada município. Não, se for para cada município... 150, eu fiz a conta aqui, 150 milhões para cada município. Eu também, a minha dúvida... Eu lembrei um trabalho que você apresentou na Câmara, um discurso seu na Câmara, que você falou da questão da pessoa, que a dengue tem que ser combatida com pessoa, o calor humano, a visita do agente da dengue. E com base nesse seu discurso, Banha, eu fiz uma conta aqui, 150 milhões daria 12 milhões e 500 por mês para cada município, isso pagando um salário de R$ 1.500, que já é um salário alto, que eu acredito que um agente da dengue não ganhe isso, mas pagando um salário de R$ 1.500, você conseguiria contratar 8.333 agentes. Essa era a sua ideia para cada cidade. Não. Sim, a conta que eu fiz, 150 milhões para cada cidade. Muito se fala de Mas, investimento. por exemplo, Santos tem 450 mil habitantes. Uma outra cidade do interior do estado tem 25 mil. Pode ser que ele errou, mas ali na entrevista A ideia do que o Manuel Rogério falou é o seguinte, nós estamos na contramão da direção, onde mais se precisa. Aqui a gente se fala em tecnologia, em drone, em helicóptero,
no mar, e no ar, na terra, controles através de estatística, matemáticos. Mas o que precisa, não adianta também campanhas publicitárias todas, precisa o calor humano. Quem é que vai fiscalizar a sua casa, a dona de casa que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo? O agente da dengue. Ele vai lá, ver se tem um vaso, se tem criadouro, se não tem, como é que faz, como é que não faz, orienta, disciplina, tiver que multar, multa. Agora, através do quê? Da letra fria da lei que vai ver alguma coisa? Não. É o cidadão na rua, é o agente da dengue, ele é que faz o trabalho, ele é quem inibe, ele que é o orientador, ele é que é o fiscal, ele que vai estar sempre nessa tratativa. Não é só quando tem a epidemia ou a endemia, você vai contratar o cidadão. É contínuo. Como dizia nosso saudoso Oswaldo Justo, dizia que é principal e secundário, global e simultâneo, ou seja, é tudo. Não pode só fazer na época do verão ou na época do inverno, você tem que ter um controle. E essa questão também do lixo, que se fala que não pegou a lei do lixo, não pegou porque a sanção é branda. Vamos fazer que nem fez o Kassab lá em São Paulo, era 10 mil a multa, dobrava para 20, você vai diminuir, só sai, só se regula quando sai do bolso. Agora eu quero, quando dá a César o que é de César. Essa denúncia da Anvisa começou nessa bancada aqui. As falhas, os problemas, a letargia do porto, o porto do papel, porto 24 horas, não tinha gente, não tinha contingente, não tinha pessoal. Um processo de 3 dias demorava 1 mês. E aí, tempo é dinheiro no comércio exterior, na navegação. Os navios já não queriam mais atracar aqui, estavam atracando no Paranaguá, no Rio de Janeiro. Um prejuízo. E não dá nem para mensurar esse prejuízo com a fuga dos armadores daqui, do Porto de Santos. Os problemas que tinham com relação dentro da própria autarquia. E nós fizemos uma representação no Ministério Público, pedimos informações ao ROC, que é da Associação das Agências da Sindamar. Falamos também com o Marcelo Neri, que também é o representante dos armadores, e fomos levar ao vivo ao ministro toda a nossa insatisfação, fora a representação. Graças ao nosso outro conhecedor santista, o Fausto Figueira, nós fizemos um trabalho e Santos hoje vai servir de piloto para que todos os setores de vigilância sanitária dos portos do Brasil sejam como o Santos. Vai diminuir, lógico, demos o primeiro passo da caminhada, mas falta ainda muita coisa. Nós queremos o porto 24 horas, 7 dias é muito, nós queremos pelo menos 3 dias para se liberar as cargas, porque nós temos cargas de medicamento, cargas frigorificadas, temos carga de várias situações que não pode ficar esperando, porque elas se estragam, contaminam pelo meio do caminho, tem prazo. Então, tudo isso tem que ser levado, porque isso é economia, mas tem que ter sempre a chancela e a garantia do serviço da vigilância sanitária. E eu sou testemunha disso, Banha, porque nós tivemos em Brasília, não foi 1, nem 2, nem 3 vezes. Foram várias vezes colocando essa questão da Anvisa, do Ministério da Agricultura, os 2 órgãos intervenientes nos processos de despacho aduaneiro perante a Receita Federal, tanto de exportação como importação, que acabavam indo de encontro também, de choque, com toda a tecnologia que a alfândega tem, que a Receita Federal tem. Ou seja, um órgão super aparelhado, que é rápido, é muito eficiente, é coisa assim de minutos, e 2 órgãos intervenientes totalmente obsoleto. É esse o problema. Agora temos que continuar na questão agora do Ministério da Agricultura. E Ione Furukawa vem agora com as participações de alguns mais telespectadores, pois não? Exatamente. Antes da pergunta, eu tenho 2 comentários que chegaram aqui para mim. Da Maria José do Boqueirão, ela parabeniza o vereador Banha e convidados pelas palavras. Diz que está totalmente de acordo com a bancada. E o José Lira, da Aparecida, ele diz: vereador, você faz valer meu voto. Nunca vi seu nome envolvido em esquemas e corrupção. Parabéns. Obrigado. Eu acho que é o mínimo que a gente se preza, é fazer bem feito aquilo que a população nos espera da gente. A gente procura sempre fazer o bem feito. Não é o salvador do mundo nem da pátria, mas se cada um colaborar um pouquinho, nós teremos um Brasil, um país mais justo, mais igualitário, e é isso que nos norteia. Nós somos da cidade, temos nossos filhos na cidade e, graças a Deus, quero o dia que entregar o meu mandato, encerrar a minha carreira, quero guardar a fé
encerrar a carreira e combater esse bom combate e ser agradecido e cumprimentado nas ruas, porque aqui moro e aqui eu vivo com a minha família. Agora, isso é um negócio importante que você está falando, porque imagine esses políticos que tiveram seus nomes citados nessas operações de lavagem de teatro, nessas operações de corrupção. Como essas pessoas saem à rua? Deve ser muito hostilizado, ou nem sair à rua. Não sai. Ione, pois não, na sequência aí, mais participações aí com a gente. A dona Fátima Banha, ela pergunta. Diz que muitas pessoas perguntaram a ela, depois da reportagem do Fantástico, se o projeto do vereador Banha para implantar o retentor de ar nos registros de água seria aprovado na Câmara, pois iríamos pagar somente pela água e não pelo ar com essa lei aprovada. A Sabesp, então, não multaria. É um projeto autorizativo. Nós já apresentamos esse projeto em 2000, 2001. Infelizmente, naquela oportunidade, nós não fomos felizes. Não houve a sanção do senhor prefeito, na época era o Beto Mansur, e havia um litígio para quem explora. Até hoje, esse litígio ainda não desmanchou esse feitiço. A prefeitura não pagava as contas, a concessão da água, tem 130 milhões que precisa ser investido nos cofres públicos, e todas as leis pertinentes para acomodar essa situação foram feitas. E aí, quando levantamos esse caso da água e do ar, vieram 4, 5 faculdades, e nesse interim tivemos São José do Rio Preto, São José do Rio Pardo, e mais umas 4 cidades aplicaram isso. Lá, baixou-se consideravelmente o valor das faturas. Essa questão do ar é real, porque a água é pressurizada, e o que acontece quando termina ou corta a linha? O ar fica na rede. E na primeira vazada, na primeira abertura do registro, a primeira coisa que passa é o ar. Então nós colocamos o bloqueador de ar, ele é polêmico, mas o eliminador não é polêmico, porque o eliminador não é depois do relógio, é antes. Aí vem uma questão, será que o eliminador de ar vai contaminar a água? Alguém vai fazer algum buraco antes de entrar no relógio? Então, ficou essa briga, esse litígio jurídico, mas nós vamos voltar a essa questão. Eu acho que o consumidor santista, o consumidor do país, tem que pagar por aquilo que recebe. Ele não pode ser lesado do jeito que nós vimos no Fantástico, enchendo bexigas de ar e sequer saía uma gota d'água. O cidadão pagava 3 metros cúbicos, doutor Heraldo, de ar por dia. Aí não dá. Mas isso é roubo. O ar que entra é o que sai também. Então Pelo menos foi essa a explicação da Sabesp. A explicação da Sabesp que não, roda para frente como roda para trás. Isso é brincadeira. O relógio tem que ser uma coisa sacrossanta. Vai marcar, é que nem o jogo do bicho. Só paga o que está escrito. O bicho é proibido. Não, é proibido, mas paga. Mas é honesto. É o jogo honesto. Agora, vereador. Essa questão da água é importante porque o que você paga de água, você paga de esgoto também. E você já pensou você pagar imposto, ICMS de ar? Era só que se faltava. Porque o esgoto do imposto. Bom, você vai estar 24 horas, porque 24 horas você respira, então está respirando, está pagando imposto. Aí não falta mais Acho que nada. o governo do estado vai gostar disso aí. Eu acho que o grande problema mesmo é o monopólio da Sabesp na maioria das cidades na questão de água. E a gente vai ficar sempre... Os grandes consumidores têm benefício. Os pequenos, quanto mais se consome, gastariam menos paga. mais, levam multa. E às vezes não recebem, porque o serviço é essencial, ele é contínuo, não pode parar. E às vezes separado, tem lugar que fornece 4 dias para 3. E ainda com os problemas operacionais que nós temos, que quem mais tem vazamento de água é a Sabesp. Chega de 30% a 35% nos encanamentos. E você ainda manda 30 funcionários ou 40 funcionários da Sabesp, da área operacional. Tem alguma coisa errada. Eu vejo publicidade todos os dias em qualquer jornal da cidade e da região do Brasil fazendo campanha de desperdício de água. E mandar 30 funcionários da classe operacional da Sabesp embora, tem boi na linha, ou é má gestão, ou é incompetência mesmo. Estamos fechando o painel regional, agradecendo aqui ao Rogério, o Heraldo, sempre presenças importantes, nossos comentaristas, o vereador Banha, do PMDB, participando mais uma vez com a gente, a Ione, claro, figura sempre diária aqui conosco no painel regional. Estamos juntos de segunda a sexta, você sabe, ao vivo, programa 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. No sábado você acompanha uma edição às 3 da tarde e no domingo uma outra edição às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.
Quantas tinha hoje?